Pessoal, vamos lá então, já estou aqui na tela do meu computador. Nós iremos aqui fazer toda a parte teórica e parte prática dos pilares do sucesso de uma campanha. Já estou aqui com um mapa mental aberto para eu explorar com vocês aqui todos os pilares que antecedem a criação de uma campanha de sucesso, de um anúncio de sucesso. Estou aqui também aberto com algumas ferramentas que nós iremos utilizar ao longo dessa aula, né? Principalmente o nosso gerenciador de anúncios aqui. E antes de mais nada, eu gostaria de reforçar para você ver essa aula aqui com calma, tá bom? Com um papel e uma caneta na mão, que eu tenho certeza que você vai terminar essa aula com outra mentalidade quando o assunto for tráfego pago imobiliário, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, antes de mais nada, eu gostaria de falar para vocês o seguinte: muitos corretores me procuram, me mandam mensagens dizendo o seguinte: Rogério, eu não estou tendo sucesso nos meus anúncios. Não, eu faço um anúncio, o meu anúncio não entra lead, o meu anúncio está com lead muito caro, o meu anúncio está com lead desqualificado. O que eu faço, Rogério? Pelo amor de Deus. Inclusive, muitos corretores chegam a desistir de fazer os anúncios online porque eles injetam dinheiro e não têm resultados. E agora a gente vai explorar aqui toda a minha experiência, tudo aquilo que eu aprendi em 10 anos de corretagem, 5 anos fazendo anúncios online. Já gerenciei aqui, eu acho que passou na casa aí de R$1 milhão, 2 milhões, tanto os meus anúncios como também anúncios de clientes que eu faço gestão de tráfego. Então eu tenho uma boa experiência para passar aqui para vocês, boas dicas para vocês terem sucesso aí, beleza? Então vamos lá. Antes de mais nada, a gente vai entrar um pouco aqui na parte teórica, onde eu vou explicar para vocês os 4 pilares do sucesso de uma campanha, que eu chamo de sistema SCCC. O que significa isso, Rogério? Segmentação, criativo, copywriting e campanha. Os 4 pilares que eu vou explorar para vocês detalhadamente, cada um deles aqui nessa aula. Então, vamos lá. O primeiro pilar é a segmentação de público. Tá? O que é a segmentação de público? Nada mais é do que você fazer com que o seu anúncio apareça para o público correto, tá bom? O marketing digital, o tráfego pago, ele nos trouxe uma ferramenta muito incrível, que é a segmentação. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vamos fazer um pequeno comparativo do marketing tradicional com o marketing digital. Qual é a grande diferença entre os dois? Os dois são marketing, correto? Porém, através do marketing digital, você consegue fazer com que o seu anúncio apareça para um público certo. Se você colocar, por exemplo, se você deixar 100 panfletos em uma padaria, ali, 100 panfletos do empreendimento que você vende numa padaria, você simplesmente deixa o panfleto ali. Você não consegue fazer com que esse panfleto chegue no público certo. Você não consegue ter uma métrica de quantas pessoas pegaram esse panfleto. Se a pessoa que pegou esse panfleto tem uma idade de 20 a 40 anos, você não tem métricas e você não consegue segmentar. Diferente do tráfego pago, onde você tem todas essas possibilidades de fazer uma segmentação, ou seja, aparecer para o público certo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Alto padrão, tá? Através de uma boa segmentação, você consegue fazer com que o seu anúncio apareça para o público certo. Tanto na parte de alto padrão, quanto Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Vou abrir aqui com vocês o meu Facebook e vou, aqui em tempo real junto com vocês, eu vou descer aqui o meu feed para vocês verem exatamente os anúncios que aparecem para mim. Um exemplo, primeira postagem aqui, já me deparei com um anúncio. Pare de fazer anúncios do jeito errado, toque no botão abaixo e conheça o conteúdo fechado 3.0. Esse aqui é um anúncio patrocinado,
tá? De uma pessoa que está vendendo um curso de tráfego pago e esse anúncio apareceu justamente para mim. Por que será que esse anúncio apareceu para mim? Foi porque a pessoa que fez o anúncio, ela fez através de uma boa segmentação com que esse anúncio apareça para o público certo. O que adianta eu aparecer com esse anúncio para uma pessoa que nunca ouviu falar em marketing digital, para uma pessoa que nunca ouviu falar em tráfego pago? Não adianta. Então, o que acontece? O primeiro pilar para você ter sucesso na sua campanha, e eu já vou mostrar para vocês aqui a parte prática dentro do gerenciador de anúncios, o primeiro pilar é a segmentação. Não adianta você vender, vou dar um exemplo aqui para vocês, uma segmentação muito básica. Você querer vender um curso de maquiagem e aparecer o seu anúncio para homens. Não adianta você querer vender, por exemplo, algum tipo de medicamento, algum tipo de tratamento que geralmente uma pessoa de mais idade teria o interesse para um público mais novo. Então, a parte de segmentação é a parte da estrutura onde você vai criar o seu público, tá? Não adianta você ir direto para fazer o seu anúncio, vir aqui e criar o anúncio. Não, você precisa fazer a segmentação do seu público antes. Tudo é um processo. Todo anúncio que eu vou criar, eu pego um papel e uma caneta e anoto quem é o meu público. Esse imóvel, Minha Casa Minha Vida, esse imóvel, chácaras rurais, esse imóvel alto padrão, altíssimo padrão, quem é o meu público? Para que eu vou aparecer com um imóvel de, por exemplo, 5 milhões para um público que não tem poder aquisitivo para comprar esse imóvel? Para que eu vou aparecer? Eu vou estar rasgando dinheiro. Vamos dar aqui mais um outro exemplo aqui de algum anúncio patrocinado. Vamos lá. Isso aqui por enquanto só postagens orgânicas, beleza? Postagem orgânica, apareceu um patrocinado, relacionado a tráfego pago. Instagram, a mesma coisa. Anúncio patrocinado. O novo portal imobiliário para vender 2 imóveis por semana. Para vocês terem ideia, o meu curso que eu vendo, o Corretor Elite Digital, na hora que eu for criar a minha campanha, eu vou segmentar ela para aparecer apenas para corretores de imóveis. Não faz sentido eu vender um curso de tráfego pago para corretores de imóveis, sendo que eu vou aparecer para médicos, vou aparecer para pessoas que não são corretores de imóveis. Então, a segmentação é um dos principais pilares para você ter sucesso. E eu vou dar esse exemplo aqui para vocês agora na prática, dentro do gerenciador de anúncios, na parte de criação de público. Inclusive, dentro do treinamento, eu ensino os alunos a criarem um público para cada tipo de imóvel. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida, médio padrão, alto padrão, imóveis usados, imóveis de locação, chácaras, sítios, fazendas, loteamentos. Cada público é um perfil. Cada cidade, cada região, o público tem um perfil. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui dentro da parte de criação de público, aqui é a parte onde a gente cria o nosso público. Vou dar um exemplo muito prático para vocês aqui, principalmente para você que ainda não conhece essa parte de segmentação. Aqui, vamos pegar como exemplo a cidade de Campinas. Vamos supor que a gente vai fazer um anúncio na cidade de Campinas, tá? Vou colocar aqui somente a cidade de Campinas. Beleza. Vamos lá. Essa aqui é a parte de segmentação. O que é a segmentação? Como eu falei, é a parte onde a gente seleciona o nosso público, seleciona para quem aparecer, para quem vai aparecer o nosso anúncio. A partir do momento que eu coloco a cidade de Campinas, ele me dá um público aqui de aproximadamente 1.100.000 pessoas, ou seja, 1.100.000 pessoas acessam o Facebook e Instagram e têm uma idade de 18 a 65 anos, certo? Maravilha! Aqui na parte de baixo eu tenho a parte de direcionamento detalhado, que nada mais é do que os interesses, dados demográficos e comportamentos, que a gente já vai chegar nessa parte. Primeiro ponto, vamos utilizar como exemplo que
que nós iremos anunciar um imóvel de alto padrão, na faixa ali de 2 milhões, beleza? Vamos utilizar esse exemplo. Aqui eu tenho um público de 1 milhão e 100 mil. Tem gente que acha que para quanto mais pessoas aparecer, é melhor. E não é. Quanto menor o seu público, melhor. Com isso, você vai otimizar melhor o orçamento da sua campanha, principalmente se você tem um orçamento baixo. Por exemplo, com R$ 6 por dia, você já consegue fazer anúncios no Facebook e no Instagram. Só que R$ 6 por dia é pouco para atingir 1 milhão e 100 mil pessoas. O que a gente faz então? Primeiro, quando você tem um baixo orçamento, você tem que limitar ainda mais o seu público. Segundo ponto, o que eu sempre falo para os alunos, quanto menor, melhor, tá? Menos significa qualidade. Então a gente vai começar a segmentar esse público aqui. Um exemplo, o que eu chamo muito dentro do treinamento de público óbvio. Qual é, vamos começar pela idade. Qual é a idade óbvia, tá? Que uma pessoa tem um poder aquisitivo para comprar um imóvel de 2 milhões. No mínimo, tá? 30 anos de idade. Isso se não for ali 32, 33, vai de acordo com o tamanho do seu público também, tá? E a idade, no meu ponto de vista, tá? Isso aqui a gente usa muito da lógica também, varia de acordo com a região. Uma pessoa de até 60 anos de idade ainda pode ser que tenha um pensamento de comprar um imóvel. Eu acredito que 60 para cima exista sim, tá? Um público que tenha interesse em comprar imóvel, porém não é um público óbvio, tá? Quanto mais óbvio for o seu público, mais assertivo você vai ser na sua campanha. Então perceba que um público que era de 1 milhão, vamos colocar aqui 1 milhão de pessoas, só pelo simples fato de eu ter segmentado a idade do meu público, ele já caiu para 650 mil. Ou seja, já eliminei aqui quase que a metade de pessoas que não têm idade compatível para comprar um imóvel de 2 milhões. Ou seja, estou deixando de aparecer para pessoas que não é o meu público, por uma simples segmentação de idade. Tá? Ou seja, a verba da minha campanha, o orçamento da minha campanha não será destinado para quem não é o meu público. Porque o que acontece? Você vai lá, coloca dinheiro lá, coloca R$20 por dia. O anúncio ele fica rodando o dia inteiro. Ele vai aparecer para pessoas com 18 anos, 20, 25, 50. E aí o que acontece? O seu anúncio ao longo do dia ele vai começar a aparecer para aquelas outras quase 500 mil pessoas que a gente acabou de eliminar, que não é o seu público de acordo com a idade, tá? Ou seja, só aqui na idade já foi uma excelente segmentação. A gente já eliminou boa parte do nosso público que não é o nosso potencial cliente, beleza? Agora a gente vai aqui na parte de direcionamento detalhado. A gente tem várias segmentações aqui para alto padrão. Uma delas que eu gosto de utilizar é o público de comportamentos. Quando você clica em comportamentos, você vem aqui em classificação do consumidor, você vem em Brasil e coloca aqui pessoas que preferem produtos de valor alto no Brasil. Olha só o que ele me diz. Classificação de consumidor Brasil. Descrição, alinhado pelo grupo A mais B, pessoas no Brasil com previsão de preferir produtos de valor alto. Perceba que aqui, só pela idade, a gente já baixou o nosso público para 650 mil pessoas. Quando eu clico aqui nessa opção de comportamento, pessoas que preferem produtos de valor alto no Brasil, o público já cai para 106 mil pessoas. Isso mesmo, olha só. De 1 milhão e 100 mil, eu eliminei 1 milhão de pessoas que não têm perfil para comprar um imóvel de 2 milhões. Percebam? E aí tem gente que me fala assim, Rogério, eu preciso de muito dinheiro para anunciar alto padrão? Não! Se você fizer uma boa segmentação, você vai eliminar
A segmentação nada mais é, na verdade, a gente, ao invés de pensar em segmentar, a gente acaba pensando em eliminar. Ou seja, idade 30 a 60 anos, pessoas que preferem produtos de valor alto no Brasil. Mas, Rogério, o público ficou pequeno, né? Eu tenho um valor legal para anunciar, eu acho que 100 mil pessoas ficou pequeno. O que eu posso fazer? Você pode testar e adicionar um segundo público aqui de comportamentos, que é o público que prefere produtos de valor intermediário e alto. Ó, já subiu para 228 mil pessoas. Beleza, quero testar esse público aqui. Tudo é teste, tá? Não existe receita de bolo no marketing digital que você vai pegar a receita, vai bater no liquidificador e vai sair um bolo lindo, gostoso e maravilhoso. É teste, varia de acordo com cada região. E eu gostaria agora de abrir um parênteses muito importante aqui nessa aula, que é o seguinte: isso aqui, o Facebook tem essa informação de acordo com o perfil da pessoa dentro da rede social. Se você não sabe, o Facebook e o Instagram, eles foram criados com o intuito de colher informações dos usuários e vender essas informações para nós, anunciantes, fazermos os nossos anúncios para o público mais assertivo possível. Então, as redes sociais, elas sabem tudo da gente, elas sabem o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o nosso comportamento, para onde que a gente vai, onde que a gente está. Então ela sabe tudo. Porém, vou abrir um parênteses aqui, tá? Não significa, por exemplo, que eu tenha um comportamento de pessoa que prefere produto de valor alto, que eu tenha um comportamento de rico no Facebook, interesses, por exemplo, em marcas de luxo, carros de luxo, imóveis de luxo. Não significa que eu tenho esse interesse, não significa que eu tenho poder aquisitivo. Isso aqui, ele não é 100% assertivo, tá? E eu vou dar aqui uma dica para você aqui que vale ouro, é só dica isso aqui é dica de conteúdo de curso pago, tá? Por isso, se inscreva no canal e deixe o seu like para que eu possa estar trazendo sempre esse tipo de conteúdo aqui. Ó, abriu parênteses, né? Não significa que eu tenho um comportamento de rico nas redes sociais, que de fato eu sou rico e tenho poder aquisitivo para comprar. Vocês perceberam aqui que, de acordo com essa segmentação que eu coloquei, ele atingiu aqui 228 mil pessoas. Agora, o que eu faço para ficar mais assertivo possível na classificação de pessoas que realmente têm poder aquisitivo? Vou dar um exemplo para vocês. Dentro desse público aqui, a gente consegue limitar um público. O que é isso? Vou clicar aqui. Qual é um público bem assertivo para alto padrão? Pessoas que fazem viagens internacionais, viajantes internacionais. Então, eu cliquei em limitar público e vou digitar aqui: viajantes internacionais frequentes. Olha só. Veja que quando eu coloquei esse público aqui, ele estava com 250 mil pessoas, certo? Desse público aqui, vamos ver, das 250 mil pessoas, vamos ver quem faz viagem internacional frequente. 50 mil pessoas. Ou seja, esse primeiro público, eu posso utilizar somente ele? Posso. Ele é um público muito assertivo para alto padrão? Não. Pelo fato que eu falei, né, sobre a pessoa ter um comportamento, mas não ser exatamente rica, né? E quando eu coloco isso aqui, olha só, descrição: pessoas que viajaram para outros países mais de uma vez nos últimos 6 meses. Isso aqui também pode ser que uma pessoa que não tem poder aquisitivo faça viagem internacional, mas pelo menos 2 viagens internacionais nos últimos 6 meses, é muito difícil a pessoa não ter um bom poder aquisitivo com isso aqui, aliado a essa outra opção e aliado a mais outras coisas aqui, como por exemplo, vamos digitar aqui, interesses em luxo, por exemplo, Rolex, relógio Rolex,
Vamos lá, esportes, golfe. Ó, e a partir do momento que a gente vai colocando essas opções, dentro dessa primeira segmentação de cima, a gente começa a subir um pouco mais o nosso público. Então isso aqui é um jogo, é uma brincadeira de testes, onde a gente consegue, inclusive lá na parte da criação da campanha, fazer vários conjuntos de anúncios para testar vários públicos diferentes, para você acertar qual vai ser o público que melhor vai converter aí para você, beleza? Então esse aqui foi o primeiro pilar do sucesso de uma campanha. Segundo pilar do sucesso de uma campanha, muito importante também, é o criativo. Bom, para quem não sabe o que é criativo, criativo é exatamente o vídeo ou a imagem que você vai utilizar. Vamos dar uma analisada nesse criativo aqui, que eu vou falar para vocês já sobre o criativo. Vamos lá, vamos ver o que ele está falando aqui nesse criativo. Ele investiu em anúncios, ele recebia uma conversa de um possível cliente. A cada R$4 que ele investiu em anúncios, ele recebia uma conversa de um possível cliente. 5 segundos. Pega aqui, ó. A cada R$4 que ele investiu em anúncios, ele recebia uma conversa de um possível cliente. Ele está utilizando aqui gatilhos, tá? O que acontece? A pessoa, quando ela está no celular, é que aqui eu estou no computador, né? Mas a maioria das pessoas acessam pelo celular. Quando você está no celular, pesquisas apontam que você fica no máximo 2, 3 segundos. Ó, isso aqui é um criativo de imagem. Criativo nada mais é do que a imagem ou o vídeo que você vai patrocinar. Não sei se está dando para ver, mas isso aqui é um criativo, tá? Ele tem que fazer você parar de rolar o feed, tá? O criativo, ele tem que... Opa! E aí o que acontece? Às vezes o vídeo está com o áudio desativado, por isso é bom você colocar a legenda também nos seus criativos. Ou seja, nada adianta você aparecer para o público certo se o seu criativo for tá? Não adianta nada. Você tem que fazer um bom criativo. E como fazer um bom criativo? Um exemplo, se você faz criativos de vídeo, tá? Eu vou mostrar aqui alguns criativos meus para você. Se você faz criativos de vídeo, você tem que utilizar duas coisas no seu criativo, tá? Que é, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Que é gatilhos e também, e também regra dos 5 segundos. Tá? Vamos falar sobre cada um deles aqui. O que são gatilhos? Gatilhos é aquilo que desperta, tá, lá no subconsciente da pessoa para ela parar para te dar atenção. A briga hoje pelas redes sociais está em conseguir fazer com que o cliente pare o dedo, tá, no seu anúncio. Se o seu criativo não faz o seu cliente parar o dedo na tela do celular, o seu criativo não é um criativo bom. E o que são os gatilhos? São algumas frases, digamos que subliminares, que você vai entrar na mente desse cliente para fazer ele parar para continuar a assistir o seu vídeo e fazer ele ter uma tomada de ação, tá? Como, por exemplo, gatilhos nós temos vários, eu ensino vários gatilhos lá dentro do treinamento. Um exemplo de gatilho que eu utilizo bastante, principalmente para Minha Casa Minha Vida. Gatilho de dor. O que seria um gatilho de dor? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que vocês vão fazer um lançamento aí de Minha Casa Minha Vida. Pega um papel e uma caneta e marca ali todas as dores do seu cliente. Um exemplo de uma dor de um cliente Minha Casa Minha Vida. 90% dos clientes Minha Casa Minha Vida não tem o dinheiro à vista para comprar um apartamento, por exemplo. Então, logo, essa é uma dor do meu cliente. Como que eu posso transformar essa dor em um gatilho dentro do meu vídeo? Da seguinte maneira, e já pegando uma brecha aqui,
partindo para a outra questão, que é a regra dos 5 segundos. Você precisa chamar a atenção do seu cliente nos primeiros 5 segundos, no máximo. Em 5 segundos, você precisa fazer com que ele continue assistindo o seu vídeo. Se interesse em continuar assistindo, tá? E o gatilho que eu vou falar para vocês de dor é esse aqui, por exemplo. Geralmente, as construtoras, elas parcelam a entrada do cliente até em 60 vezes, 72 vezes, né? Varia de acordo com a construtora. Use isso a seu favor no começo do vídeo. Um exemplo, vou falar aqui para vocês, vamos lá. Se você não tem dinheiro de entrada para comprar o seu imóvel, fica comigo nesse vídeo que eu tenho a solução. 5 segundos, eu usei um gatilho de dor. Não tem dinheiro para comprar o seu imóvel? Não tem dinheiro de entrada, né? Não tem dinheiro de entrada para comprar o seu imóvel? Seu problema acabou agora. Vou te apresentar esse lindo decorado aqui no bairro tal, tal, tal. E aí você pode começar a filmar o decorado, enfim. São gatilhos, né? Alguns outros gatilhos também de curiosidade. Um exemplo para você aqui, um gatilho de curiosidade. Já ficou sabendo que pessoas na cidade de Campinas estão ganhando até 30 mil reais do governo para comprar o imóvel? Ainda não está sabendo? Fica comigo nesse vídeo. Ou seja, despertar gatilhos para as pessoas continuarem assistindo o seu vídeo, utilizando das regras dos 5 segundos iniciais. E agora vamos falar um pouquinho sobre criativo de imagem. Vou dar uma dica. Rogério, eu não quero gravar vídeo, não gosto, quero usar criativo de imagem. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou abrir aqui o meu Canva. Olha só. Deixa eu abrir uma imagem aqui para vocês. Vou abrir essa imagem. Vou abrir uma imagem paralela aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Isso aqui eu fiz para uma cliente, tá? Que eu faço a gestão de tráfego dela. Essa cliente, ela me mandou essa imagem do empreendimento que ela está vendendo, me mandou as imagens, me mandou o PDF, me mandou a descrição. O que a maioria dos corretores fazem, a maioria das agências fazem? Simplesmente pegam essa imagem, colocam lá no anúncio e deixam rodar. O que vai aparecer isso aqui para a pessoa que está rolando o feed? Primeiro, a pessoa que entra no Facebook e Instagram, ela não está interessada em procurar imóvel para comprar. O seu anúncio tem que despertar o interesse nela. Então, se ela vê um anúncio desse aqui, ela vai achar que realmente é um anúncio. E quanto mais o seu anúncio não parecer um anúncio, melhor você vai reter a atenção da pessoa. Isso aqui eu chamo de panfletagem online. Você está rasgando o seu dinheiro, porque isso aqui a pessoa vai passar, não vai dar nem atenção para o seu anúncio. Malemar ali a pessoa coloca alguns dizeres aqui que também não são gatilhos. Olha o que eu fiz nessa imagem. Apenas 3 mil de entrada, próximo ao centro de Itaquera. E através do criativo, eu também segmentei o público. Coloquei aqui, renda a partir de 1.800. Você pode colocar, por exemplo, renda a partir de 3 mil, né? Você vai fazer os cálculos ali no simulador e vai descobrir a renda a partir de. Ou seja, através de um criativo, eu também consigo segmentar o público. Imagina só, vou dar um exemplo para vocês. Vou fazer um anúncio aqui de Minha Casa Minha Vida. Vou colocar aqui idade 20 a 40. 20 a 40 anos. Minha Casa Minha Vida, eu não segmento o público de alto comportamento e nem de viajantes frequentes. Vou colocar aqui, por exemplo, interesse em apartamento. Vamos colocar apartamento, imóveis, vamos lá aqui, comprador de primeiro imóvel. Público 243 mil pessoas, beleza. E aí segmentei o meu público e aí eu vou fazer um vídeo. O que eu posso fazer nesse vídeo? Eu posso falar o seguinte, usando os gatilhos, né?
Se você tem entre 20 e 40 anos de idade e ainda não tem a sua casa própria, essa é a sua oportunidade. Aqui na construtora MRV, nós estamos parcelando a sua entrada em até 60 vezes. Ou seja, a pessoa que vai assistir o meu vídeo, eu estou falando no vídeo, se você tem entre 20 e 40 anos de idade, você consegue comprar o seu apartamento. E aí o que a pessoa que vai estar vendo aquilo ali vai imaginar? Nossa, eu tenho 25 anos de idade, esse cara está falando direto comigo. Imagina você fazer um lançamento de salas comerciais onde o seu público é um público que é profissionais liberais, por exemplo, como médicos, advogados, dentistas, etc. Imagina você vir aqui, você faz uma segmentação para que o seu anúncio apareça direto para um médico e você começa o seu anúncio assim. Se você é médico e ainda paga aluguel na sua sala comercial, seu problema acabou. Eu tenho uma excelente oportunidade, salas comerciais lançadas aqui na Avenida Paulista, em São Paulo. Imagina só o cara que é médico vendo o seu anúncio. Ele vai falar, putz, esse cara está falando comigo. Então, perceba que as coisas aqui, os pilares, eles vão conversando um com o outro, tá? Vocês estão percebendo aqui a grandeza disso? Que não se trata somente de subir o anúncio, isso porque a gente ainda falou dos dois pilares. E a gente vai agora partir para o terceiro pilar, que é a copy. A famosa copywriting. Eu vou escrever só copy porque eu tenho dificuldade de escrever copywriting. Meu inglês é péssimo. Então vamos chamar de copy. O que é copy, Rogério? Copy nada mais é do que textos persuasivos. Aquilo que você vai escrever, tá? Um exemplo, o roteiro do seu vídeo, né? O que você vai colocar aqui também é uma copy. Porém, a gente vai falar sobre a parte que fica na descrição do seu anúncio, que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Deixa eu pegar algum anúncio meu aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui a copy. Aqui, ó. Copy nada mais é do que esse texto principal que vai em cima do seu criativo. Olha só, vamos ver inclusive o que eu coloquei nessa copy. Corretor de imóveis, até quando você vai deixar comissão na mesa por não fazer anúncios online ou por fazer e não ter resultados? Aqui eu fui na sua dor, né, corretor de imóveis? Até quando você vai deixar comissão na mesa por não fazer anúncios online ou por fazer e não ter resultados, né? Eu peguei aqui tanto o corretor que não sabe, quanto o corretor que sabe, mas não tem resultados. Ou seja, no próprio vídeo eu já utilizo gatilhos, na própria copy aqui do texto eu utilizo gatilhos. Então, a partir de hoje, você, corretor de imóveis, está proibido, hein, de escrever uma copy com as características do imóvel no seu anúncio. Eu vejo muito corretor, vai lá, criar a campanha, aí o cara fica lá, apartamento, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, sacada, itens de lazer do condomínio. Aí tem aquela lista de 359 itens de lazer e a sua copy fica desse tamanho e você coloca aqui na descrição para anunciar. O cliente que está vendo o anúncio do Facebook, no Instagram, ele é diferente de um cliente que visitou o seu site. Ele é diferente de um cliente que buscou na OLX, nos portais imobiliários, o seu anúncio. Lá no portal imobiliário, na OLX, na Viva Real, no Zap Imóveis, lá dentro do seu site, você pode e deve colocar toda a descrição, porque o cliente está ali procurando realmente aquela descrição. Só que dentro dos anúncios aqui, na copyright, aqui no texto principal, troque as características do seu imóvel pelos benefícios, tá? Vou colocar até aqui para vocês, ó.
Vocês perceberam que eu apanho um pouco desse aplicativo aqui porque é um pouco novidade para mim, tá? Então vamos lá, troque a sua copy descritiva por benefícios. Dá um exemplo, Rogério. O seu cliente, ele não busca um apartamento de frente para a praia. Ele busca a comodidade, a tranquilidade, o lazer, e aí você tem que se colocar no lugar desse cliente para imaginar. O seu cliente, ele não busca um apartamento com 4 suítes, com 5 suítes. Ele busca comodidade. Esse cliente, ele tem uma família grande. Esse seu cliente, ele tem uma dor específica. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vai vender um apartamento, lançamento, apartamentos de frente para o mar. Aí você vai lá escrever aquela copy gigante dizendo o seguinte: vendo apartamento de 3 quartos, sala, cozinha e banheiro, de frente para o mar, no litoral, com um condomínio com muito lazer. Aí você coloca lá salão de festas, academia, isso aí é mais do mesmo. Troque esse texto como, por exemplo, o seguinte texto: já pensou em morar, vamos mudar aqui, já pensou em abrir a janela do seu quarto e se deparar com uma vista incrível de frente para o mar todas as manhãs? E tem mais, você ainda pode, por exemplo, descendo do apartamento você já sai na frente do mar e ao final do dia pode chamar os amigos para ir em casa, para ir no condomínio, assar uma carne e curtir uma piscina. Então perceba a diferença, tá? E a copy da sua descrição, ela deve ser diferente da sua copy do seu vídeo ou da sua imagem. Então, a copy, ela é fundamental para você despertar também gatilhos emocionais dentro do seu cliente. Lembrem-se sempre, tá? O cliente não compra as características. Imóveis são todos iguais, gente. Lançamento, não tem como falar, esse produto é melhor, esse é pior, é tudo igual. Todos têm 2 quartos, 3 quartos, 5 quartos, todos eles, o condomínio tem piscina, tem salão de festas. O cliente não quer isso, ele quer aquilo que de fato o seu produto vai gerar, impactar na vida dele e da família dele, e utilize isso a seu favor dentro da sua copy, beleza? E o próximo pilar do sucesso de uma campanha do sucesso de um anúncio é a sua campanha, tá? O que é de fato a parte aqui de apertar os botões, porém de maneira correta, tá? Aqui a gente tem, vou dar um exemplo para vocês aqui. Quando a gente clica em criar campanha, nós temos aqui vários objetivos de campanha. E se você não escolher o objetivo certo de campanha, por exemplo, você não tem sucesso. Como por exemplo, campanha de engajamento é aquela que traz os clientes para o seu WhatsApp, para o seu direct do Instagram. Campanha de tráfego é aquela que você tem uma landing page ou o site da sua imobiliária e leva o cliente dentro do Facebook, dentro do Instagram, direto para o seu site. Não adianta, por exemplo, fazer uma campanha de tráfego com o objetivo de mensagem para o WhatsApp, porque não dá certo. Então existem também aqui dentro alguns testes que, claro, variam de acordo com a região, que dão certo dentro da campanha. Não adianta nada você fazer tudo isso aqui, uma excelente segmentação, um excelente criativo, uma excelente copy, se você não sabe utilizar a ferramenta, não sabe utilizar, como por exemplo aqui, o básico, né, que é o objetivo. Por exemplo, quando que é melhor utilizar uma campanha de formulário de cadastro ou uma campanha de mensagem para o WhatsApp? Então, isso aqui varia de acordo com a região, né? O cliente de cadastro, o cliente de tráfego, ele tende a ser um lead um pouco mais qualificado do que um lead do WhatsApp, por exemplo. Porém, uma campanha de WhatsApp, se você fizer uma boa segmentação e um criativo altamente segmentado, você também consegue excelentes resultados. Vou dar outro exemplo aqui para vocês.
Não vou ensinar aqui vocês a criar a campanha, porque essa parte tem outras aulas aqui no meu canal, para o vídeo não ficar muito extenso também. Por exemplo, aqui a gente tem onde a gente vai receber a campanha, onde a gente vai receber os leads, Perdão. O orçamento da campanha, tá? Aqui, ó, vamos lá. O orçamento nessa parte aqui. A gente tem também os posicionamentos, ou seja, eu posso colocar posicionamentos manuais, colocar para rodar somente no Facebook, somente no Instagram. Eu consigo anunciar para pessoas que têm iPhone, somente o iPhone, somente um tipo de iPhone, Eu venho aqui e coloco, por exemplo, somente dispositivos iOS e coloco aqui na parte de iPhone, ó, iPhone. Por exemplo, eu quero anunciar somente para pessoas que têm um iPhone 13 Pro Max. Eu consigo. E aqui na parte da criação do anúncio, do criativo, eu também tenho algumas estratégias, como alguns botões aqui, que a gente pode utilizar alguns gatilhos também. E toda essa parte, a questão do pixel, caso você tenha um site, você programa essa inteligência aqui para tomar conta lá dos visitantes no seu site. Então, a campanha ela é fundamental, você saber de fato aqui fazer toda a parte da configuração para você ter sucesso. Eu consigo, por exemplo, dentro de uma única campanha, duplicar o conjunto de anúncio. O que é duplicar o conjunto de anúncio? Nada mais é do que você testar vários públicos dentro de uma única campanha. Por exemplo, eu deixo o meu anúncio rodando aqui, eu quero testar um público de pessoas que preferem produtos de valor alto, eu quero testar outro público de viajantes internacionais frequentes e eu quero testar um terceiro público de pessoas que têm interesse em esportes de luxo. Eu deixo essa campanha rodando ali durante 7 dias e depois eu vou entrar nela e ver de fato qual foi a campanha que me deu mais resultado. Sendo assim, eu desativo as outras campanhas e deixo ativadas as campanhas que me deu resultado. Essas estratégias aqui são infalíveis para você ter sucesso nos seus anúncios. Podem ter certeza absoluta, tá bom? E eu te convido agora nesse final aqui a clicar no link aqui na descrição para conhecer o meu treinamento completo, com mais de 200 aulas, detalhado, cada tópico aqui que eu passei para vocês também. Se inscrevam no canal, obrigado por acompanhar até aqui, obrigado por sempre me seguirem e até a próxima. Forte abraço!